Meu amigo querido, começamos hoje então a nossa terceira aula do nosso módulo de teologia, desse curso dedicado ao ministério diaconal, a sua história e a sua teologia. Na primeira aula, analisamos um pouco da diaconia de Cristo Jesus, Jesus, diácono do Pai, que se encarna por amor e por amor nos aproxima, reata nossos laços de proximidade com o Pai. Jesus, que é a fonte e a origem da diaconia, a fonte e a origem de todos os ministérios da igreja. Vimos também na nossa segunda aula sobre a diaconia caritatis e o poder pastoral, como que o serviço ele é, portanto, o elemento de unidade do ministério hierárquico, do ministério ordenado. E hoje, meu irmão, veremos a relação entre diaconado e sacerdócio. Então, convido você a pegar o seu livro, Ministério Diaconal, História e Teologia, e abrir no capítulo 4 da segunda parte. Hipólito de Roma tem uma frase que é o nosso pontapé inicial, e mais do que isso, é a nossa direção para começarmos a entender essa relação entre diaconado e sacerdócio, porque ele diz algo que é repetido na Lumen Gentium, mas quando a gente começa a olhar um pouco mais de perto, a gente começa a perceber que existem algumas questões que precisam ser analisadas com um pouco mais de atenção. Veja só, Hipólito de Roma vai dizer assim: somente o bispo impõe-lhe as mãos, porque o diácono não está sendo ordenado para o sacerdócio, mas para se pôr a serviço do bispo, para executar o que ele ordenar. Pois bem, aqui nós temos dois elementos importantes. O primeiro, o diácono não é ordenado para o sacerdócio, mas para o serviço, ad ministerium. Mas o serviço de quem? O serviço do episcopo. Então, primeiramente, a gente precisa considerar que o ministério diaconal não é uma etapa para o presbiterado, porque ele não é ordenado para o sacerdócio. E quando a gente olha para a igreja do primeiro milênio, nós vemos exatamente a concretude do que Hipólito de Roma diz. Os presbíteros no primeiro milênio não eram ordenados diáconos antes de serem ordenados presbíteros. Você já sabe disso, nós já estudamos isso aqui no nosso módulo de história. Era chamada a ordenação per saltum. Os candidatos ao presbiterado não necessariamente passavam pelo diaconado. É verdade que num dado momento da história, nós já vimos isso aqui, não é? Num dado momento da história, muitos diáconos pediram a ordenação presbiteral, mas isso se deve a um fenômeno chamado sacerdotalização do clero. A serviço do bispo existia o diaconado e aqueles que desejavam ser diáconos, e os presbíteros, com aqueles que desejavam ser presbíteros. Não necessariamente o presbítero passava pelo diaconado. E o diácono não tinha a intenção de tornar-se presbítero, mas ele desejava o ministério diaconal. Foi o processo de sacerdotalização e todo aquele complexo movimento que começa a se desenrolar no século IV, onde os presbíteros definitivamente começam a celebrar a Eucaristia e muitos diáconos que eram lideranças em comunidades a mando de seus bispos passaram então, para não perder a liderança daquela comunidade, passaram então a pedir a ordenação presbiteral ou ficaram a serviço de presbíteros naquela comunidade, né? Essa foi a fase a gente pode chamar de fase de multidão, né? Onde o Império Romano, num primeiro momento, em 313, ela abandona a perseguição
a igreja. E depois, no final do século IV, nós já temos um segundo momento, onde a igreja o cristianismo se torna religião oficial do Império Romano. E é nesse momento, muito precisamente nesse momento, em que há um esvaziamento, ou princípio de esvaziamento, do ministério diaconal, uma vez que aquelas comunidades que eles coordenavam, dirigiam em nome dos episcopos, passam a pedir a Eucaristia para a sua comunidade. Porque essas comunidades que eram pastoreadas pelos diáconos, nos finais de semana celebravam a Eucaristia com o episcopo, cercado de seus presbíteros e servido pelos diáconos. Agora existe um pedido para que a Eucaristia fosse celebrada na comunidade. Então os presbíteros passam em nome do bispo, porque participam do sacerdócio que é do bispo, passam eles então a celebrar a Eucaristia nas comunidades mais distantes da cátedra do bispo. Os diáconos ou passam a servir os presbíteros ou pedem a ordenação presbiteral. Bom, o segundo elemento então é que o ministério diaconal é um ministério de serviço, mas ele está a serviço de quem? A serviço do bispo para aquilo que ele mandar, certo? O diácono é o servidor do bispo. O ministério diaconal foi instituído pelos apóstolos para servir aos apóstolos. E serviam aos apóstolos na comunidade dos helenistas inicialmente, e depois eles passam a servir os seus bispos nas comunidades. Gostaria que você pegasse a Lumen Gentium capítulo 10, o sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial ou hierárquico, embora se diferenciem essencialmente e não apenas em grau, ordenam-se mutuamente um ao outro, pois um e outro participam a seu modo do único sacerdócio de Cristo. Com efeito, o sacerdote ministerial, pelo seu poder sagrado, forma e conduz o povo sacerdotal, realiza o sacrifício eucarístico, fazendo as vezes de Cristo, e oferece-o a Deus em nome de todo o povo. Então você veja que aqui já existe uma relação que a gente precisa começar a pontuar sobre o lugar do diácono na igreja. O diácono, ele é membro da hierarquia, ele é clérigo. A Lumen Gentium 10, ela fala que existe o sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial. Veja só, o diácono ele é clérigo, ele participa do ministério ordenado, mas segundo a compreensão usual da igreja atual, ele não é sacerdote. Reproduzindo inclusive a fala de Hipólito de Roma, a igreja afirma que o diácono não é sacerdote. Mas se o diácono não é sacerdote, ele está alinhado ao sacerdócio comum dos fiéis. Então ele não emerge como pastor. Percebe? Teologicamente, o lugar do diácono não é ao lado dos leigos. O diaconado é um ministério ordenado. Qual é o problema que nós temos aqui? O problema é que teologicamente ele é concebido como clérigo, mas sociologicamente ele é entendido distante dos clérigos e próximo dos fiéis. Se nós pegarmos outros números da Lumen Gentium, por exemplo, o número 29 vai dizer o seguinte: fortalecidos com a graça sacramental, os diáconos servem o povo de Deus em união com o bispo e o seu presbitério, no ministério da liturgia, da palavra e da caridade. E no número 21, a Lumen Gentium vai falar sobre esse lugar teológico do diácono enquanto ministro ordenado. Olha só, os bispos
receberam com seus colaboradores, os presbíteros e os diáconos, o encargo da comunidade, presidindo em lugar de Deus, ao rebanho de que são pastores, como mestres da doutrina, sacerdotes do culto sagrado, ministros do governo. A conclusão é muito estranha, porque veja só, o diácono é membro da hierarquia, mas não participa do sacerdócio hierárquico, estando alinhado, portanto, ao sacerdócio batismal. Tem um autor muito interessante, Álvaro Solis. Ele vai dizer o seguinte no seu trabalho denominado El Diaconado em la literatura teológica em língua italiana. Ele vai, a partir de diversos autores italianos, ele vai tratar dessa relação que parece complicada entre diaconado e sacerdócio. Ele vai dizer o seguinte: sucede que o ponto de partida, a saber, a identificação do sacramento da ordem com o sacerdócio, deve ser revisitado. Quando você identifica hierarquia com o sacerdócio, você exclui a figura do diácono da hierarquia. Isso significa que não pode ser o sacerdócio o elemento de unidade do sacramento da ordem. Porque se o elemento de unidade do sacramento da ordem for o sacerdócio, você precisa identificar no diácono uma figura também sacerdotal. No entanto, identificando no diácono a figura de um ministro ordenado, clérigo, parte da hierarquia da igreja, é preciso reconsiderar a noção de hierarquia sacerdotal. Há elementos sacerdotais nessa hierarquia, mas o elemento de unidade da hierarquia não é o sacerdócio. O diaconado, ele parece deslocado do sacramento da ordem quando se identifica a hierarquia com o sacerdócio. Nós estamos, então, diante do problema de fundo da teologia do ministério diaconal, que é essa relação com o sacerdócio. Porque o problema é esse. Se a igreja entende que o diácono não é sacerdote, nós não podemos falar, então, de uma hierarquia sacerdotal, a não ser que se reconheça a figura do sacerdote no diácono. Por outro lado, entendendo que o diácono é clérigo, membro da hierarquia, e não é sacerdote, é preciso alicerçar o ministério ordenado em outro elemento de unidade, e não pode ser o sacerdócio. Que elemento de unidade é esse? É o serviço, é a diaconia, não é? Porque o diácono não é sacerdote. Agora, essa questão é tão complicada que há teólogos que negam a participação do diácono no ministério hierárquico justamente por causa da questão do sacerdócio. Autores como Jean Beyer e Túlio Citrini, por exemplo, eles vão desconsiderar o diácono como parte da hierarquia justamente porque ele não é sacerdote. E, portanto, negam a sacramentalidade do diaconato. Agora, hoje em dia, isso já está mais do que ultrapassado, né? Esses autores são, assim, vozes bastante dissonantes na igreja. Já está mais do que clara a figura do diácono dentro da hierarquia. O que nós vamos fazer agora é percorrer esse caminho de compreensão do ministério sacerdotal na igreja, de construção
da ideia de sacerdote. Esses autores estão tão na contramão da compreensão já usual da Igreja, que, para você ter uma ideia, o Catecismo da Igreja Católica, nos números 1008 e 1009, vai dizer que os diáconos integram os sagrados ministros da Igreja e que estão habilitados pela sua consagração a apacentar o povo de Deus e a executar as funções de ensinar, santificar e governar in persona Christi. Percebe? A questão aqui é que o diácono, ele é servidor da mesa eucarística, mas ele não preside a mesa eucarística. Essa proximidade entre sacerdote e sacrifício não se aplica ao diácono. Agora, existem autores que consideram justo, veja só, consideram justo incluir o sacerdócio à noção de serviço. Porque, segundo eles, seria injusto excluir plenamente o diaconado da noção de sacerdócio ministerial, mesmo que não esteja ligado efetivamente à noção de presidência do culto eucarístico. Então, por exemplo, Serafino Zardoni, ele vai dizer que presbíteros e diáconos participam do sacerdócio do Novo Testamento, do qual o bispo é o sacerdote por excelência. E ele faz isso para reforçar a ideia de uma hierarquia sacerdotal. Os diáconos, mesmo não possuindo a faculdade de celebrar a Eucaristia, participam a seu modo do ministério, participam a seu modo do sacerdócio ministeriale. Esse sacerdócio seria, então, ontologicamente distinto do sacerdócio dos fiéis. Para Serafino Zardoni, o sacerdócio do diácono, veja, ele entende que o diácono é sacerdote, é ontologicamente distinto do sacerdócio dos fiéis. Por quê? Porque o sacerdócio dos fiéis está fundamentado no sacramento do batismo, enquanto que o sacerdócio ministerial se fundamenta no sacramento da ordem. Percebe? Se você diz que o diácono não é sacerdote, você o coloca ao lado dos fiéis, alinhado ao sacramento do batismo. No entanto, ele é ministro ordenado. E se ele é ministro ordenado, e se entende que a hierarquia é sacerdotal, é preciso reconhecer que o diácono e esse ministério, fundamentado teologicamente no sacramento da ordem, lhe é conferido, então, um grau desse sacerdócio de Cristo. Isso segundo Zardoni, certo? Philippe Goyret vai dizer também o seguinte, que a frase de Hipólito de Roma, onde ele diz non ad sacerdocium, não deve ser vista como um sinal de exclusão do diaconado do ministério sacerdotal. Negar a participação do diácono no ministério sacerdotal seria lesionar a unidade do sacramento da ordem. E é esse o problema de fundo dessa relação diaconato-sacerdócio. Dizer que o diácono participa do sacramento da ordem, mas não do sacerdócio ministerial, significa considerá-lo teologicamente clérigo, mas sociologicamente leigo. E aqui tem esse grande contrassenso, porque o sacerdócio
comum está ligado ao batismo, mas o sacerdócio ministerial está ligado ao sacramento da ordem. Goiret vai dizer que o sacerdócio tem aspectos proféticos e não apenas cultuais. Como no sacerdócio da nova aliança, culto e vida se aproximam, a noção de sacerdócio se amplia e ganha sua significação no único sacerdócio de Cristo. Veja, existem outros autores, a gente não vai falar de todos porque a gente não vai ter tempo aqui, a gente vai acabar extrapolando, né, o nosso tempo máximo, que a gente tem pensado em aulas de 30, 40 minutos, né? Veja, existe outro autor, Belia, que vai dizer o seguinte: o sacramento da ordem supõe uma participação sacerdotal mais ampla, segundo o profetismo e a realeza de Cristo. Gerardi afirma que a função litúrgica do diácono já é em si uma condição sacerdotal, em sentido amplo, né? Em sentido amplo. Se você entende que é sacerdote aquele que preside a Eucaristia, então você afasta o diácono. Mas como o diácono é servidor da mesa da palavra e é servidor da mesa da Eucaristia, segundo Girardi, há ali um elemento de participação no ministério sacerdotal. E Cigarini concorda com ele, vai dizer que o ofício cultual do diácono, circunscrito à mesa da palavra e ao altar, são elementos sacerdotais. Então, segundo Cigarini, é preciso entender o diácono dentro do ministério sacerdotal a partir de um terceiro grado. Então, segundo esses autores que nós acabamos de ver, é preciso entender o ministério sacerdotal dentro de graus distintos. Um mais estrito, ligado à presidência da Eucaristia, do culto. Então, nós temos episcopos e presbíteros nessa condição, e os diáconos, que exercem funções litúrgicas ligadas à mesa da Eucaristia e à mesa da palavra, eles seriam considerados sacerdotes de modo lato. Oficialmente, não lhe é próprio o termo sacerdos. Não é próprio do diácono. O entendimento oficial da Igreja ocorre em sentido contrário desses autores que nós vimos agora. O Catecismo da Igreja Católica, nos números 1539 até 1543, vai utilizar o termo sacerdócio levítico e sacerdócio de Arão como figuras veterotestamentárias do sacerdócio da Nova Aliança. Mas veja só, ainda assim ele afirma duas únicas participações no sacerdócio de Cristo, o batismal e o ministerial. E afirma que os diáconos não participam do sacerdócio ministerial. A Igreja entende que os diáconos não estão excluídos do ministério hierárquico. O ministério hierárquico compreende graus de participação no ministério de Cristo Jesus, que se dá pelo serviço e pelo sacerdócio. Sacerdócio e diaconia são atualmente vistos como graus de participação do ministério ordenado, conferidos pelo único sacramento da ordem. Então, meu querido, eu quero convidar você a fazermos um percurso histórico da construção da noção de sacerdócio, que ganha visibilidade na figura do episcopo, do presbítero e não do diácono. O apóstolo Pedro vai dizer que o corpo de Cristo é sacerdotal. Ele vai dizer:
Vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido para Deus. A noção de sacerdócio que atravessa a fala de Pedro, ela está diluída na comunidade. A comunidade é sacerdotal. Francisco Taborda, no seu A Igreja e seus Ministérios, fala dessa construção, dessa elaboração da ideia de sacerdócio que naquele primeiro tempo estava difundida na comunidade. Aliás, você sabe que o único lugar das Escrituras que fala do sacerdócio de Cristo é a carta aos Hebreus. Em nenhum outro momento da Escritura, Jesus Cristo é identificado como sacerdote. O elemento comum, inclusive, que Taborda vai trazer no seu estudo, é a noção de servo, o Cristo servidor, que aparece em diversos momentos dos evangelhos, também das cartas de Paulo, mas a noção de sacerdócio ligado a Cristo, ela é muito própria da comunidade palestinense, onde a figura do sacerdote era uma figura importante, e a figura do sacrifício era também importante. Daí Cristo sacerdote, como aquele que realiza o único sacrifício, uma vez por todas, por todos os homens, né? Discurso esse que nós vemos, né, na boca de Estevão. Se você pegar o capítulo 7 dos Atos dos Apóstolos, nós temos o maior discurso dos Atos, onde Estevão vai trazer essa relativização do velho culto, do antigo sacerdócio, porque agora dá lugar ao novo culto e ao novo sacerdócio em Cristo Jesus. Nesse sacerdócio, todos estão incluídos. Veja que a carta aos Hebreus vai recordar que Cristo é crucificado do lado de fora da cidade santa. Então, todos os excluídos estão incluídos na cruz com Cristo. Seu sacrifício alcança não apenas a cidade santa, mas todos os excluídos e marginalizados. O verdadeiro culto não se realiza em Jerusalém, mas se realiza no novo sacerdócio, onde Cristo Jesus é, a um só tempo, vítima, sacerdote e altar. Agora, o vocabulário sacerdotal aparece cedo na igreja. É visível, evidente, na comunidade, corpo de Cristo, mas visível de modo muito específico no corpo episcopal. O bispo é, desde muito cedo, identificado como sacerdote. Clemente Romano vai utilizar o termo sacerdote e também o termo sumo sacerdote. Santo Irineu, no seu Contra os Hereges, ele vai afirmar que os apóstolos são os sacerdotes da nova aliança. E São Cipriano identifica o sacerdote com o episcopo. A tradição apostólica de Hipólito de Roma vai dizer que Jesus comunicou aos apóstolos o espírito régio sacerdotal. E estes fundaram igrejas, colocando bispos como sacerdotes para oferecer sacrifícios e determinar os ofícios. Então, percebe? A noção de sacerdócio começa a ganhar visibilidade no corpo individual. Antes, difusa no corpo eclesial, a igreja é o corpo sacerdotal de Cristo. Agora, a noção de sacerdócio, ela se identifica com o corpo individual do episcopo. Ele é o sacerdote por excelência. O sacerdote que oferece o sacrifício
e determina os ofícios na igreja. No seu diálogo com Trifão, Justino de Roma vai começar a fazer as aproximações do antigo sacerdócio com o novo sacerdócio. O diálogo está, portanto, repleto de citações do Antigo Testamento, como, por exemplo, os 2 bodes que mandavam imolar são imagens figurativas da vinda e do sacrifício de Cristo. A purificação dos leprosos, que foi feita a partir da oferta da flor, da farinha, é figura do pão eucarístico. E é o episcopo, o sacerdote, que vai então oferecer o sacrifício. Agora, o termo sacerdos será também aplicado ao presbítero. Quando que isso começa a acontecer? Pois bem, isso acontece por causa da proximidade do presbítero com o episcopo no que se refere ao culto eucarístico. E você já conhece essa história. Os presbíteros, a partir do século IV, começam de uma maneira mais decisiva a celebrar a Eucaristia em nome do episcopo nas comunidades. Já vimos isso. Isso se deve à fase de multidão na igreja, né? Quando em 313, com o Edito de Milão, há uma neutralidade do Império Romano com relação ao culto dos súditos, e de modo muito especial no Edito de Tessalônica, de 380, quando o cristianismo se torna religião oficial do Império Romano. A partir desse momento, os presbíteros passam a celebrar a Eucaristia nas comunidades em nome do episcopo. E os diáconos continuam servindo aos seus bispos, próximos aos bispos, como nós vemos na figura dos arquidiáconos, e próximos dos presbíteros nas comunidades. O termo sacerdos era aplicado mais corretamente ao episcopo até o século VI. Os presbíteros eram considerados secundes sacerdotes. Participavam do sacerdócio do bispo, mas não eram entendidos plenamente como sacerdotes. A ideia de sacerdócio continua muito centrada na figura do episcopo. Segundo a Constituição Sacramentum Ordinis, os presbíteros são os que detêm o secundi meriti munus, uma vez que a noção de sacerdócio é correlata de sacrifício. O termo sacerdos se estende ao presbítero, já que ele também exerce a função do sacrifício eucarístico. Ele preside a Eucaristia em nome do episcopo. Então, o termo sacerdos, aos poucos, vai sendo aplicado também ao presbítero. Ainda naquele primeiro milênio, poucos autores identificavam o diácono como membro também, como participante do ministério sacerdotal. Nós vemos isso em São Leão Magno, que fora diácono do Papa Sisto III. Ele inclui os diáconos na Ordo Sacerdotalis, e nesse momento o diácono era uma vocação específica, não é? Na sua homilia 85, na festa de São Lourenço, ele vai afirmar isso. Agora, será Optato de Mileve que vai falar dos diáconos in tertio. Orígenes dizia que anunciar o evangelho é obra sacerdotal. E São João Crisóstomo que pregar o evangelho, anunciar o evangelho, é tarefa sacerdotal. Agora, apesar desses autores, na prática, os diáconos não eram vistos como sacerdotes e nem o termo sacerdos era aplicado a ele. Agora, o que nós vemos é que quando esses diáconos, sem terem recebido a ordenação sacerdotal,
se aproximavam da Eucaristia no intuito de presidi-la, eles eram repreendidos. Veja que no Concílio de Arles, 314, os diáconos são repreendidos por celebrarem a Eucaristia. Veja você, olha aqui. Diz assim o concílio: quanto aos diáconos, é chegada a notícia que em muitas partes celebram a Eucaristia. Isso não deve acontecer por nenhuma razão. Por quê? Porque o diácono, já naquele primeiro momento, o diácono era entendido como sacerdote. E, portanto, uma vez que a noção de sacerdócio estava ligado ao culto eucarístico, o diácono não poderia presidir a Eucaristia. Também o Concílio de Nicéia, 325, no cânon 18, vai proibir os diáconos de distribuir a Eucaristia aos presbíteros. Diz assim: o Sagrado e Magno Concílio teve conhecimento de que em alguns lugares e cidades os diáconos dão comunhão aos presbíteros. Ora, nem a lei canônica nem o costume permite aos que não têm o poder de oferecer o sacrifício dar o corpo de Cristo aos que têm tal poder. Bom, a que se deve esse tipo de atitude aparentemente arrogante dos diáconos? Mas veja, vamos entender, estamos falando de dois concílios, um do século... ambos do século IV, não é? E é justamente no século IV que a presidência da Eucaristia começa a ficar exclusiva não apenas do episcopo, mas também do presbítero. Esses diáconos, muitos jovens, né? Diferente dos presbíteros, porque um dos termos ligados ao presbiterado, você sabe, é ancião. Né? E não eram chamados de anciãos à toa, eles eram mais velhos mesmo. Era o contrário do que acontece hoje. Hoje, o diaconado é formado por homens mais maduros. Naquele primeiro momento, a vocação madura pertencia ao presbiterado e ao episcopado, de modo geral. Os diáconos eram mais jovens, sim, porque eles eram aqueles que, a serviço do bispo, estavam nas comunidades, principalmente nas comunidades mais distantes, levando a Eucaristia, assistindo aos doentes. Então, eram ministros quase que dedicados em tempo integral ao pastoreio das comunidades. Quando o Império Romano vai tolerar o culto, esses diáconos começam a se apropriar da Eucaristia, de maneira indevida, como você pode ver, porque são repreendidos pelos concílios. Mas olha, o próprio fato do concílio ter que legislar sobre isso significa que, naquele primeiro momento, algumas coisas não estavam claras como são claras para nós hoje. Afirma-se, então, a ideia de sacerdote na figura do presbítero, porque é ele que preside a Eucaristia em nome do bispo, e o diácono é servidor da Eucaristia, auxiliando então os presbíteros na comunidade e os episcopos no governo da igreja. Então, meu querido, esse processo de sacerdotalização, você sabe, ele tem o seu auge no Concílio de Trento. Em Trento não aparecem as figuras do episcopo e do presbítero. Ambos são assumidos pelo termo sacerdote, né? E a hierarquia, portanto, era considerada sacerdotal. Por quê? Porque todos os ministérios caminhavam e se dirigiam para o ministério sacerdotal. O catecismo da Igreja Católica de 1566, ele vai dizer o seguinte: desta ordem, alguns são ditos maiores ou até sagrados, e outros menores. Os maiores ou sagrados são
a ordem sacerdotal, o diaconato e o subdiaconato. Na categoria de menores estão os acólitos, os exorcistas, os leitores e os hostiários. Era possível, nesse primeiro momento, falar de uma hierarquia sacerdotal, porque esse processo de sacerdotalização da igreja fez com que todos os ministérios tivessem como termo o sacerdócio. E a figura do sacerdote, veja o que diz o catecismo, ela absorveu de tal forma os ministérios do episcopado e do presbiterado que eles nem aparecem mais distintos. Agora são uma única e mesma realidade. Episcopos e presbíteros são assumidos pela ideia de sacerdócio. O Concílio Vaticano II, ele não apenas dá visibilidade ao diaconado, né, e ao diácono como parte dessa hierarquia, como também vai dar visibilidade ao episcopo, fazendo a distinção entre episcopos, presbíteros e agora diáconos, entendidos como ministério, o diaconado entendido como um ministério permanente, como era visto nos primeiros tempos da igreja. Então, o Catecismo de 1983, no número 1554, ele afirma o seguinte sobre o ministério eclesiástico. Diz assim: o ministério eclesiástico, divinamente instituído, é exercido em diversas ordens, pelos que desde a antiguidade são chamados bispos, presbíteros e diáconos. Percebe que a intenção do Vaticano II é dar visibilidade à hierarquia como vista nos primeiros tempos e entendê-las como vocações distintas, próprias. A doutrina católica expressa na liturgia, no magistério e na prática constante da Igreja reconhece, veja só, que existem 2 graus de participação no ministério, participação ministerial no sacerdócio de Cristo, que é o episcopado e o presbiterado. O diaconado se destina a ajudá-los e a servi-los. O diaconado se destina, portanto, ao sacerdócio no grau de serviço. É um auxílio ao sacerdote, não é sacerdote. O termo sacerdos designa na prática atual bispos e presbíteros, mas não diáconos. Não obstante, ensina a doutrina católica que os graus de participação sacerdotal, episcopado e presbiterado, e de serviço, diaconado, são conferidos por um ato sacramental chamado ordenação. A Comissão Teológica Internacional vai afirmar que o sacramento da ordem é sacramento do ministério apostólico e, portanto, o diácono participa do ministério apostólico. O diaconado é parte integrante desse ministério de sucessão apostólica, conferido pelo mesmo sacramento da ordem, dado em graus distintos. O sacramento da ordem é constituído, portanto, de bispos, presbíteros e diáconos, continuadores da missão de Cristo, que foi confiada aos apóstolos e por estes confiada ao ministério hierárquico. Veja, os 2 primeiros participam do sacerdócio de Cristo, enquanto os diáconos participam do ministério do Cristo servo. E essa distinção é importante para o ministério hierárquico, mas é importante para o diácono, para afirmar a sua identidade
dentro do ministério ordenado. O fato do diácono não ser considerado sacerdote não o minimiza e nem o desvaloriza. Nós vivemos uma igreja ministerial, uma igreja pós-Vaticano II, uma igreja que se entende ministerial. Uma igreja ministerial valoriza todos os ministérios. Nós vivemos uma igreja que é ministerial, onde todos os ministérios têm importância. E de modo especialíssimo é importante o ministério diaconal, é importante o ministério presbiteral e é importante o ministério episcopal. O ministério hierárquico é um ministério de governo, de pastoreio e é um ministério de serviço. Porque não é o sacerdócio o elemento de unidade do sacramento da ordem. O elemento gravitacional do sacramento da ordem, do ministério hierárquico, é o serviço. A diaconia é o centro gravitacional do sacramento da ordem. Bispos, padres e diáconos são ordenados a servir, cada qual ao seu modo, desempenhando suas funções, seu ministério, para servir ao corpo de Cristo. Bento XVI, ele fez uma modificação no Código de Direito Canônico que dá visibilidade ao elemento do serviço como fundamental no sacramento da ordem. Veja que no artigo 1º do cânon 1008, Bento XVI, ele vai mudar o termo apacentar para o termo servir. Diz assim: mediante o sacramento da ordem, por divina instituição, alguns dentre os fiéis, pelo caráter indelével com que são assinalados, são constituídos ministros sagrados, e assim são consagrados e delegados a servir, segundo o grau de cada um, com o título novo e peculiar, o povo de Deus. Retirar o termo apacentar e inserir o termo servir dá ideia dessa nova eclesiologia que o Vaticano II traz e que afirma com clareza a identidade do ministério diaconal, e o diácono deve entender isso como uma valorização, entendendo-se não como sacerdote, mas como servidor. Nós dizemos o nosso lugar na igreja. Somos sim servos do episcopo e estamos a seu serviço nas comunidades e onde ele quiser que estejamos. Quando a igreja entendia o ministério hierárquico como ministério sacerdotal, compreensão comum antes do Vaticano II, o diácono era visto como transitoriedade ao sacerdócio, ao presbiterato e, portanto, ao ministério sacerdotal. Ele era um ministério de passagem, quase que uma etapa escolar àqueles que se destinavam ao presbiterado. Agora não é mais assim. O ministério diaconal é uma vocação própria, específica, com contornos que lhe são próprios, inconfundíveis, de modo que se reestrutura aquela antiga relação piramidal dos ministérios. Veja que os ministérios ordenados não são degraus, são graus. No primeiro milênio, nós temos o episcopo e a seu serviço presbíteros e diáconos, seus servos na comunidade, cada qual servindo segundo o específico do seu ministério. Uma vez que se entendia o diácono como transitoriedade ao presbiterado, entendiam-no como parte da hierarquia sacerdotal. Mas a compreensão usual não é essa. É que o diácono é servidor e, portanto, o Vaticano II reestabelece a relação piramidal que nós vemos no primeiro milênio, ou pelo menos até meados do primeiro milênio.
onde episcopos, onde presbíteros e diáconos estão a serviços do bispo na comunidade, cada qual segundo aquilo que lhe é próprio e específico. A diaconia, portanto, não é apenas o centro gravitacional do ministério ordenado, mas ele nos ajuda a pensar e a conceber a vida clerical, ministerial e hierárquica para além da categoria de sacerdócio. Os sacerdotes são servidores do povo de Deus, como o diácono é servidor do povo de Deus. E é o serviço a sua característica primeira. Então, meu amado, é o serviço que atravessa, é a noção de serviço que dá sentido e direção ao ministério hierárquico, ao ministério eclesial, que é vivido de maneira própria, particular, por cada um desses ministérios. Então, meu irmão, tendo visto essas questões, eu convido você a analisarmos a missão do diácono no mundo hoje. As características que lhe são próprias, como, por exemplo, o diácono é clérigo, mas ele também é profissional. O diácono é um ministro da igreja ordenado, mas ele também é casado, é pai de família, de modo geral. Há diáconos celibatários também, né? Mas qual é o lugar desse ministro sagrado que relaciona o espaço sagrado com aquele espaço tradicionalmente entendido como profano? Qual é o lugar dele nesse espaço onde aparentemente há diversas contradições? Vivemos um mundo marcado pelo hedonismo, pela busca do prazer, pelo materialismo, pelo individualismo. E veja, Deus levantou os diáconos como um sinal de intercessão, de ponte, de relação entre o espaço sagrado, entendido tradicionalmente como aquele espaço do culto, o espaço das ações pastorais, e esse outro espaço, tradicionalmente entendido como profano, onde Deus supostamente não está ou não se manifesta, o espaço das disputas, das concorrências, do mundo do trabalho, do prazer, esses lugares de diversão, os condomínios fechados. São tantos espaços hoje onde parece que a igreja não está lá, mas deixa eu dizer para você, a igreja está lá na figura dos diáconos, em espaços que muitas vezes os presbíteros não podem estar, os episcopos não podem estar, os diáconos estão. Os diáconos estão no mundo do trabalho, nos espaços de diversão, nos shopping centers, com a sua família, não é? Nos condomínios fechados. Pois bem, eu gostaria de convidar você a, na próxima aula, a gente começar a pensar a missão do diácono para além dos espaços pastorais. Nesses espaços considerados profanos, onde o diácono faz reluzir a luz de Cristo. Amém? Na próxima aula, nós nos vemos conversando sobre essa relação entre diaconado e pós-modernidade. Um grande abraço e até nossa próxima aula.